expressar, expandir, transgredir, transformar. E hoje a nossa convidada é a Eliane Roberto Moraes, professora de literatura brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e bolsista de produtividade do CNPq. A Eliane realizou pesquisas e publicou trabalhos sobre as relações entre estética e erótica, sobre o Marquês de Sade e a literatura libertina no século XVIII europeu, sobre Georges Bataille e o surrealismo francês, sobre o erotismo modernista na França e no Brasil, sobre Mário de Andrade, Dalton Trevisan, Roberto Piva, Hilda Hilst e Reinaldo Moraes, entre outros. Entre os livros da Eliane, eu vou citar só alguns, que talvez sejam os que me chamaram mais atenção. Um deles, Sade, A Felicidade Libertina. O outro, O Corpo Impossível, que é de 2002, A Decomposição da Figura Humana, de Lautréamont à Bataille. E Perversos, Amantes e Outros Trágicos. Uma outra obra muito conhecida da Eliane é O Corpo Descoberto, Seleção de Contos Eróticos Brasileiros, no período 1852 a 1922, é uma obra publicada em 2018. E provavelmente uma das obras, me parece, das mais conhecidas da Eliane, é a Antologia da Poesia Erótica Brasileira, que foi publicada no Brasil em 2015 e foi também publicada em Portugal 2 anos depois, em 2017. Nosso encontro de hoje ele está traduzindo uma modalidade que foi recém-projetada para efeitos nessa MIT, que é a ideia do pesquisador em foco. Nós temos na figura da Janaína Leite uma figura sui generis por várias razões, entre elas pela ideia do fato de que a Janaína é uma pesquisadora, a Janaína tem uma história de teatro já bastante longa, e a Janaína é uma pesquisadora universitária, ela está terminando o doutorado atualmente na USP, lá conosco, na Escola de Comunicações e Artes, e uma das características mais essenciais da Janaína é que a famosa divisão entre teoria e prática encontra um ponto aí de, digamos, uma parede, né, com a Janaína, porque a Janaína faz um movimento muito interessante entre a prática teatral e a reflexão sobre essa prática, e na medida em que, muitas vezes, ela realmente o que ela consegue elaborar, os conceitos que ela elabora e, digamos, as bases de um trabalho que foi pioneiro no Brasil, vem de uma experimentação. Então, a Janaína não é uma pessoa que aplique princípios teóricos a uma prática, mas ela forja uma reflexão a partir dessa experiência prática que ela também realiza. Então, nas pequenas informações que eu tinha preparado para hoje, eu tinha citado que eu ia citar que a Janaína recebeu vários prêmios, e inclusive uma indicação para o Shell. E hoje, eu acabo de confirmar aqui na sala, acabo de saber que não é mais indicação, é um prêmio Shell. Então, é muito legal que seja hoje, que você esteja aqui, porque para nós é um momento muito especial, como certamente é para você. Antes disso, o texto tinha sido indicado como finalista no edital de dramaturgia de pequenos formatos do Centro Cultural São Paulo. Muito bem, a Janaína, como vocês já foram mencionados ao longo do espetáculo, esse é o terceiro espetáculo de uma série de modalidades em que ela faz convergir a perspectiva do documentário e a perspectiva em cima de um material autobiográfico, nas quais a Janaína está investigando o Estatuto da Verdade no âmbito do documentário. E assim sendo, o primeiro desses espetáculos foi Festa de Separação, um documentário cênico, que é de 2009. Em seguida, foi mencionado aqui, ela encenou Conversas com Meu Pai, em 2014, e agora o espetáculo que nós acabamos de ver. E a Janaína é autora de um livro chamado Autoescrituras Performativas, do Diário à Cena, publicado em 2017, no qual ela dá asas para toda essa reflexão a qual a gente acabou de mencionar agora.
receptiva é ouvir a Eliane. Eliane vai dividir conosco as impressões que ela teve do espetáculo e, a partir de um determinado momento, nós vamos passar a palavra para vocês e aí vai se estabelecer um diálogo entre a plateia, a Eliane e eu, em algum momento. E a Janaína participe. Ela não vai conseguir não participar. Ok, muito obrigada, alegria imensa, fiquei super contente de poder participar, a meu modo, aqui do festival, né, da mostra. Eu acho que mais do que nunca, e não vou precisar repetir isso, é importante a gente estar aqui falando de arte e lembrando que a arte é esse espaço que inverte tudo, que perverte tudo e que subverte. E a gente está mais do que nunca precisando disso aqui no país. Então, eu quero super agradecer o convite de estar aqui e de assistir essa peça desconcertante. Dificílimo falar disso, hein? Então é o seguinte, ela propõe uma palestra performance, né? E quisera eu poder também fazer uma performance palestra, porque eu acho que uma das coisas que me tocou muito no espetáculo, inclusive vindo, né, de uma pessoa que é professora, assim, de aquele ser palestrante, né, que a gente é como professora, não é isso? É que você, assim, para além daquilo que você está falando na peça, a gente pode fazer toda uma reflexão, nós, professores e palestrantes, sobre o que é uma palestra. O teu espetáculo permite com que a gente coloque em questão o lugar de onde falamos. Eu, às vezes, tem um pouco de complicação com essa história de lugar de fala, então eu vou falar um pouquinho diferente isso. Este lugar de onde falamos, né, em que a gente um pouco naturaliza o que é uma palestra, que você chega e fala, e explica, e organiza, etc, 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 sem dar exatamente atenção e às vezes, muitas vezes, escondendo aquilo que é um corpo que está ali e aquilo que é uma fantasia que está operando o tempo todo. Então, essa naturalidade de uma palestra, esse lugar a partir do qual a gente fala como professor e, enfim, argumentando, raciocinando e tal, muitas vezes esconde. E no momento que ela, não é, como uma pessoa de teatro, uma atriz, uma criadora, vem aqui e diz que está dando uma palestra também, não é, que isso é uma palestra, performance, ela desorganiza esse lugar. Então vocês imaginem que fria que eu já estou aqui, né? Que assim, eu podia vir só como palestrante, tudo bem, e já não estou autorizada a isso. De outro lado, o que eu acho interessante no espetáculo é que você também desorganiza um pouco o que é uma performance, né? E agora você me explicou um pouco, né? Quer dizer assim, alguém que está fazendo doutorado, que lida com matrizes teóricas, porque a performance por vezes é pensada assim a partir de uma espontaneidade, não é? Então, de repente, como essa performance é também uma palestra, ela adquire, né, um outro sentido, inclusive no seu caso com aportes teóricos, né, que você diz, olha, li o livro da Kristeva e mexeu comigo, e há muitas referências à psicanálise, né, história familiar, o romance familiar, isso tudo. Então, eu acho que, assim, eu gostei muito disso, gostei muitíssimo, porque me toca e porque isso, assim, realmente balança várias estruturas. Eu ousaria dizer, num espetáculo tão ousado como é esse, eu ousaria dizer que isso talvez seja o que é, assim, o que balança mais estruturas no espetáculo. Eu acho que é o fato dele ser uma palestra performance.
E eu vou então fazer 2 ou 3 observações, mas você me manda eu parar, tá? Porque às vezes eu fiquei animada agora que eu vi a peça, assim, então de repente começa a fazer uma performance também aqui, e eu realmente não tenho o talento da Janaína, eu já vou avisando, então melhor não. Mas é o que nós queremos, é que você participe da animação conosco, exatamente. Então, mas então eu queria, eu quero avisar todo mundo que eu acabei de ver a peça. Eu vi a peça por meio do YouTube, não é? Num vídeo, e a experiência é muito diferente. Estava até conversando ali com a Yolanda, que vai falar na sexta-feira. Ivone, desculpe, com Ivone, que vai falar na sexta-feira, e a experiência é muito diferente. Inclusive, né, eu acentuaria aqui a questão do humor, que vendo, não é, no YouTube e tal, eu não ri, aqui eu morri de rir. Então, enfim, a experiência presencial, ela é muito outra. Mas, então, vou falar umas coisas soltas e o que a peça evocou para mim, que sou uma pessoa também da literatura e tal. Essa embocadura, eu acho ela ótima, não é? A mãe estava, não é o estado mater. A mãe estava, mas isso reunido com a história que a Janaína nos conta, a mãe estava e ela não viu. Ela passou anos preparando um outro espetáculo sobre o pai. A mãe estava e ela não viu. Esse jogo aqui eu acho que é interessante porque ele quer tocar no enigma da mãe. Eu acho que essa peça inteira, ela está falando, tocando, tentando chegar ali no enigma da mãe. E faz parte do enigma da mãe o fato da mãe ser escandalosa. Ver a mãe é sempre um escândalo. E a sua peça me fez lembrar demais um trabalho plástico que a princípio é muito distante, mas que é muito próximo, que algumas pessoas aqui talvez conheçam, que é a série trágica do Flávio de Carvalho, Minha Mãe Morrendo. Porque aquilo foi um escândalo, e é um escândalo, um sujeito que se põe a desenhar, né, pega papel e carvão e se põe a desenhar, né, todo o estado de moribunda da mãe, quer dizer, aqueles dias anteriores à sua morte. E aquilo foi um escândalo na época, continua sendo muito escandaloso. Porque é justamente, né, quer dizer, que o Flávio tem em relação a esse trabalho, é este desejo de ver a mãe, tem algo de profanatório aí. E ver a mãe, como o seu espetáculo também mostra, é ver o sexo e a morte. Então isso eu acho que assim, é muito bem colocado, né? Quer dizer, esse escândalo de ver a mãe, essa ideia de quando vai ver a mãe, isso representa a violação de um território proibido, que é ligado a conteúdos que são ao mesmo tempo perigosos e obscenos. Então acho que assim, isso organiza um pouco, organizou pelo menos na minha cabeça o espetáculo, né? De tal forma, assim é que o linguajar popular traz isso assim, joga isso na nossa cara o tempo todo, nos palavrões que são filho da puta, puta que o pariu, vá pra puta que o pariu. Quer dizer, o fato de que este linguajar que é muito ambíguo, porque ao mesmo tempo ele expressa
um aviltamento e também uma surpresa. É muito ambíguo, não é? Quer dizer, você pode xingar alguém de filho da puta, pode dizer, filho da puta, que filha da puta que fez essa peça maravilhosa e tal. Então, são aquelas palavras muito ambíguas, elas contemplam aquilo que um compositor e professor de literatura e ensaísta que eu gosto muito, que é o José Miguel Wisnik, ele chama de veneno-remédio. É aquilo que ao mesmo tempo contém veneno, não é? Aquilo que pode matar, e aquilo que é remédio também, que contém a cura. E esta figura da mãe, é justamente, não é? Quer dizer, essas palavras transformam o tabu em totem, né? Elas têm essa ambiguidade, nesse poder de transformar o tabu em totem. E por quê? Porque a mãe, justamente, que é a interditada, através dessas palavras que a gente pronuncia tão comumente no nosso cotidiano, elas evidenciam que a mãe interditada faz sexo. Então, imediatamente, a questão da obscenidade organiza o discurso, não é? Então, são palavras que elas pendulam sobre o paradoxo e o excesso. E eu acho que o espetáculo todo que a gente viu hoje aqui é isso, não é? Que a gente tem esse pêndulo o tempo todo, tanto que é muito difícil, na vez da plateia, às vezes ri muito, de repente para súbito, né? Como se você não devesse ter rido, mas aí você já riu. Então, o tempo todo a gente está mexendo, né? Tá circulando aqui nesse pêndulo, né? Porque ele mexe com o nó inextrincável que é a mãe, e que a mãe faz sexo. E essa mãe que faz sexo é aquela que exibe o seu corpo, exibe este corpo interditado, e este corpo que é o corpo provisório e mortal. Então é isso também para mim que une bom, eu acho que isso tudo está dito aqui, mas que une também ao trabalho de Flávio de Carvalho e que me faz pensar. Uma figura análoga e que aqui no Brasil talvez até tenha ficado conhecida um pouco por conta da nossa escritora Hilda Hilst, porque a Hilda Hilst foi uma escritora que escreveu poesias muito sublimes e romances também, e de repente ela começou a escrever aos 60 anos de idade textos absolutamente pornográficos, e quando ela começou a escrever pornografia, veio um repórter, alguém perguntar como é que ela estava escrevendo coisas tão obscenas, porque ela é a nossa grande pornógrafa, e ela disse: a santa levantou a saia. E é genial isso, né? Porque aí também, né, estamos falando aqui de Virgem Maria, e essa Virgem Maria é a santa que levantou a saia. E essa ideia da santa que levanta a saia é uma ideia antiquíssima. Então, longe de ser uma butade ali da Hilda Hilst, é uma ideia muito antiga. O pensador francês, que é o Georges Bataille, que talvez alguns conheçam aqui, que escreveu um livro bacana, muito conhecido, que é o Erotismo. Nesse livro, ele mostra a foto de uma estatueta funerária da antiguidade grega, uma estatueta funerária, em que aparece uma espécie de cortesã sagrada, com quase que uma coroa também na cabeça, uma saia imensa, e ela está levantando essa saia. Então, a figura sagrada, né, ela é uma cortesã sagrada, e essa estatueta é uma estatueta funerária da santa que levanta a saia, a santa que vai mostrar. E esta santa, assim, é super assimilável à mãe. Só como curiosidade, essa estatueta que está no livro do Georges Bataille, que é o Erotismo, que é um livro de 1957, ela pertencia ao Lacan.
Então, estamos juntando, né, todo esse imaginário aí que passa pela psicanálise também. Mas essa organização, e portanto, você terminou sua fala aqui dizendo que está difícil encenar essa peça outras vezes, e você disse, mas por que será? Claro que com muita ironia você perguntou isso, mas é incrível como esse conteúdo ele continua escandalizando, não é? Mesmo nos nossos tempos, que a gente considera não é tão amorais já, tão pouco ligados a uma moral tão rígida, mas isso mexe assim efetivamente com alguma base que está lá na estatueta do Jorge Bataille, estatueta funerária, faço questão de lembrar, e até o que a gente acabou de ver agora. Então, efetivamente, e aí é o que eu chamo, né, de enigma da mãe. É esse enigma da mãe que sempre tem um limite, não é? Tem algo aí da ordem do intocável. Olha, tem tantas questões, e eu acho que o espetáculo ele puxa tantos fios, não é tão difícil a gente tentar pegar uma unidade. Eu vou fazer aqui duas. Quer dizer, eu vejo muito espetáculo ligado a um trauma, né? A questão do trauma também me parece que ela é absolutamente central no espetáculo. Mesmo quando você vai até o riso, mas volta, devolve para o trauma. Uma das questões que ficou na minha cabeça é que o espetáculo ele resiste a ir além do trauma. Eu acho que ele trabalha o trauma de uma forma muito diversificada, ele contempla muitas facetas do trauma, mas ele resiste em falar do que está do outro lado do muro, do que está do outro lado do trauma. Eu adoraria te ouvir, você podia vir sentar aqui com a gente. Vou falar um pouco como é que isso bate para mim, tá, Janaína? Adoraria conversar com você. O espetáculo expõe clichês dolorosíssimos assim, do mundo feminino. Talvez fosse o momento de nós começarmos a conversar com o público e alguém gostaria de começar, levantar uma questão, um comentário, uma dúvida. Não sei como é que está essa questão de microfone, tem que ser gravado? Bom, na verdade, eu acho que eles conseguem ser ouvidos. Eu acho que está gravando. Eu queria começar porque esse tema para mim é uma coisa que não sei muito porquê, dói muito, não tem motivo algum lógico, então eu achei que eu queria começar. Minha narrativa com certeza vai ser muito mais sinestésica do que a de vocês, mas achei válido mesmo assim começar a trocar, enfim, entre nós aqui. Eu acho que cada um também recebeu num lugar. Eu tive 3 sentimentos por você ao longo do espetáculo. Em alguns momentos eu quis te agradecer, em alguns outros eu quis te comer, e em alguns outros eu quis te matar. E aí eu fiquei tentando aqui identificar, né, assim, mas onde eu quero agradecer, onde eu quero matar, onde eu quero comer. Nos momentos em que você palestra, eu quero te comer. Nos momentos em que você se relaciona diretamente com a sua mãe e quando você se sexualiza, eu quero te agradecer. E nos momentos em que você é mãe e filha e narra as entranhas disso, aí eu quero te matar muito. Então, eu estou muito mexida aqui. Ao mesmo tempo, não tem como não ficar a coisa do trauma, né? Eu achei bom, assim, daí aqui, né, no meu
meu lugar aqui. Eu achei bom chafurdar no trauma. Achei bom ninguém me obrigar a sair dali. Que é um pouco essa sociedade, que é também um pouco a sociedade da cura, você tem que estar bem, você tem que... Eu não sei se eu quero fazer essa travessia ou se eu quero passar um tempo aqui. Até talvez nadar por todos os cantos desse lugar, e daí talvez a hora que eu quiser e conseguir, e for real, eu saio. Então, e ao mesmo tempo, para mim é muito claro na minha cabeça a divisão entre feminino é uma coisa, maternidade é outra. Não precisa ter uma fusão, embora na nossa sociedade é quase impossível você ser uma mulher e essa figura da mãe não ser imposta, não te estuprar. Em alguns lugares ela é fetiche, digo, dentro da gente, né? Ela é fetiche, em outros ela é completamente violenta, e a gente rejeita, mas ela sempre está por ali, sondando. E então eu, como alguém que até hoje pelo menos decidi, e assim, o bom é que sempre eu digo para as pessoas assim, eu tenho tempo ainda, tipo, não me perguntem nada, eu tenho tempo. Mas daqui a uns 5 anos eu não vou mais ter, e aí eu vou ter que falar, aumentar ainda mais minha fala sobre isso para as pessoas. Mas por enquanto eu tenho tempo, então até agora decidi não ser, e não sendo, e recebendo todas as dores de não ser, mas ser filha, esse espetáculo me pega muito. E quando eu estudo constelação familiar há anos, então assim, óbvio que eu também acho que eu queria te comer também por isso. E você foi falando dos sistemas, por exemplo, e eu não sei, eu estudo constelação familiar e a pessoa com quem eu estudo e até trabalho, embora eu seja atriz, enfim, mas eu sou apaixonada por esse tema, espero que ela não me ouça, porque ela me daria um tiro, mas eu acho que esse aprisionamento sistêmico com relação a isso determinar também assim, tudo do nosso destino é um pouco ocidental, branco demais. Eu convivo com os índios e eu um dia fiquei fazendo perguntas para os índios com relação à mãe e a quem cuida deles, e a pai. Eu também já estive em aldeia, enfim. E para eles é tipo, todo mundo cuida. Não tem uma mãe, tem a mãe, todo mundo sabe quem é, de onde nasceu, mas assim, não tem essa... Então acho que Freud não funciona para eles. E daí que quando você traz isso para mim, eu falei, nossa, como a sociedade onde eu nasci, como minha cabeça, minha emoção, meu corpo, essa encarnação inteira está presa. Está presa. E por isso que eu falo, deixa eu chafurdar então no trauma, uma hora a gente se solta. Eu vou te interromper. Não, tudo bem, senão eu também fico... Tá, porque na realidade a gente vai tentar deixar a palavra circular. Viu? Muito obrigada. Então, vou fazer um comentário breve que, quer dizer, eu acho que essa posição mãe, ela independe de ter filho. Acho que, assim, ter filho, a gente acabou de ver espetáculo e tal, quer dizer, é algo com uma importância própria, etc. e tal. Essa posição, eu acho que ela independe do empírico, de ter ou não ter filho, porque ela diz respeito, e daí o enigma, à questão da origem. Assim, eu também acho que ela está colocada, assim, de formas diferentes, você tem toda a razão, mas ela está sempre colocada, a questão da origem. Né? De onde viemos e para onde vamos, assim, quer dizer, ela se recoloca e o enigma da mãe está, assim, aí dentro, está no centro dessa questão da origem. Outros comentários? Boa noite, me chamo João Fábio, sou de Pernambuco, da cidade de Camaragibe. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Que obra corajosa. É incrível como nós, homens, pessoas de modo geral, vivemos numa sociedade machista, heteronormativa, e vendo o espetáculo, comecei a relembrar de coisas da minha infância como o meu processo educacional. A questão do filme pornô, a briga entre, seja meu pai com a minha mãe, meu tio que agredia minha tia, e como esse espetáculo ele acaba me levando para esse lugar e me tira de uma zona de conforto.
me deixa em um local extremamente desagradável comigo mesmo. E faz com que também o espetáculo também fez com que eu começasse a rever a minha forma de falar, ao ver o teu diálogo com a tua mãe e da maneira que tu encaras o público. E eu me perguntava aqui, caralho, que merda de pessoa eu sou, o quão machista sou. Mas quando eu me refiro a esse machismo, é essa questão estrutural. Então o espetáculo ele me leva também para este lado, que faz com que repense conceitos, repense modus operandi e até mesmo de como tratar o outro, observar o outro, a outra. Eu só tenho muito que agradecer e também gostaria de fazer assim, de relembrar um espetáculo lá de Recife, que é a Minha Madre, de Janaína Gomes. Também trata-se com este tema. Ela também ela parte da premissa dessa coragem dela se expor quanto mulher, dela expor a questão de todo o processo educacional dela até ela montar esse espetáculo. E antes dela montar esse espetáculo, ela era chamada, sabe, de louca, por ela ter se exposto nas redes sociais, por N casos de machismos, entre tantas outras coisas. Então, agradeço pelo espetáculo e por me tirar dessa zona de conforto. E também uma outra coisa que eu achei muito interessante, pelo menos é uma ótica minha, achei muito bacana da forma de que você acaba provocando este mergulho, ou não tão mergulho, mas para esse pós-pornô, onde faz com que o homem, ele é o objeto, ele é o príapo, e ali lá na fala alguém diz, pô, mas a mulher, ela chega ali porque ela é mãe, porque ela está devendo a grana, por isso e aquilo outro, e eu fico com essas coisas. Então, parabéns e quanta coragem. Valeu. Tem muito o que comentar a partir do que você disse, é o poder de desequilíbrio, de desestabilização que uma boa obra de arte acarreta. Muito interessante o que você disse, essa coisa de ficar literalmente balançado. Puxa, quer dizer, a gente está mexendo com coisas tão difíceis, não é tão difícil a gente tocar nisso tudo que a gente só pode pegar pelas bordas mesmo, né? Eu fiquei incomodada com a fala dos homens que falaram das mulheres do filme pornô, sabe, que me incomodou um pouco. Eu achei assim que eles desqualificaram sexualmente as parceiras, sabe? Eu acho que, assim, eu quero ter um respeito pela atriz do filme pornô, assim. Eu achei que quando os homens dizem assim, olha, elas não gozam, entendeu? Assim, eu vejo uma coisa que se tem com prostituta, sabe? Assim, que é moralista no limite. Sabe, quer dizer, que isso reedita, assim, uma figura da mãe santa e tal, que vai fazer filme pornô porque ela precisa de dinheiro, mas ela, olha, não gozam, entendeu? Eu fiquei profundamente incomodada com isso, porque tem uma espécie de um negócio que acontece, um moralismo às avessas também, né? Então, só para entrar aqui no debate, né? Que eu acho que é importante também, quer dizer, muitas vezes, quando a gente está denunciando, a gente tem que tomar cuidado de não entrar em moralismo às avessas, né? Então, isso é um negócio assim, é complicado, é delicado, a misoginia está aí, o machismo está aí, o feminicídio está aí, atualmente as altas autoridades do país estão assinando embaixo, mas mesmo assim a gente tem que resistir a moralizar isso, sabe? Porque senão é justamente a gente não abre a possibilidade de ver a paisagem do outro lado.
maneira também, os candidatos a ator pornô estão profundamente incomodados pela inusitada da situação. Eles estão sendo escolhidos e está sendo pedido para eles uma tarefa, algo que eles não conhecem muito bem o que possa vir a ser, com uma pessoa que tem algumas exigências que eles estão tentando decifrar. Vamos fazer mais uma questão aqui. Eu vou falar amanhã, mas eu queria me adiantar. O texto se chama Stabat Mater, mas poderia ser também, conheço um pouco do poema, mas poderia ser esse espetáculo Stabat Filia, porque é a filha que fala da mãe. A mãe não fala diretamente, ela é uma segunda voz, ela é a voz que diz assim: eu faço tudo pela minha filha, mas ela não revela a sua experiência própria, né? Então é muito interessante a gente ter muito presente a ideia de que muitas vezes o discurso sobre as mães é um discurso de outros ou de outras, né? E isso, de certa forma, revela também que a glória da mãe é dita pelos outros, mas também que a mãe tem uma história oculta que ela não revela. É o segredo materno. Eu queria fazer uma pergunta, pode ainda, será? É sobre a questão da moral. Eu estava aqui tentando elaborar, acho que você me deu um pouco esse... É porque o tempo todo, para mim, né, é importante que assim, a gente vive dentro dessa famosa bolha, né? Então eu venho aqui, sou capaz de fruir desse espetáculo, ele me toca, me atravessa. Mas eu fico pensando nessas questões morais que ele toca, que são tabus, né? Então eu queria, principalmente quem trabalha com erotismo, né, falasse um pouco sobre essa questão da moral, né? Por que o espetáculo da Janaína, que ele é tão potente aqui, né, que me deixa mexida, que me faz repensar a minha criação, como, né, a minha pesquisa, por que ele me movimenta tanto, mas ele vai, de alguma forma, ele corre risco, né, de ser, por uma questão moral, de conseguir chegar para outros. Você entende o que eu estou falando? Eu acho que, assim, é muito complicado isso hoje, porque a questão moral, ela não é colocada como num passado em que aquilo era uma regra e ponto final. A gente esgarçou isso, né? Hoje em dia nós esgarçamos isso. Nós já vivemos dentro de um sistema moral mais esgarçado. Contudo, há algo moral que continua operando. Então, justamente o que eu estava respondendo para o rapaz que estava falando dos atores, mencionei aqui a questão da prostituta, que eu considero central para se pensar isso, porque há uma moral em torno da prostituição que ela é aterrizadora, embora nenhum de nós fique fora essa horrorosa que chama Damares, que a gente não quer nem saber dela, só fala bobagem. Nenhum de nós fica aqui falando em nome da moral, não sei o quê. A gente não faz mais isso. Contudo, há algo da moral que fica operando. E nós estamos, assim, num momento super difícil, porque, por exemplo, ao mesmo tempo, eu acho que, assim,
imagino que boa parte das mulheres que estejam aqui, eu mesmo me coloco uma mulher feminista, mas a gente tem que tomar um cuidado para não ser uma feminista moralista, e o feminismo, assim, por exemplo, rapidamente descamba para a moral se a gente não tiver cuidado, mas ela vira uma moral meio subterrânea, entendeu? Então vamos pegar o espetáculo, quer dizer, por que esse espetáculo não pode... Quer dizer, por que a Janaína está tendo dificuldade, não é, de ter mais espaço, etc. Porque, assim, ao mesmo tempo que você não tem aquele martelo que bata, não pode, é imoral, ninguém diz mais isso, né? Quando, há 100 anos atrás, o Mário de Andrade lançou Macunaíma, São Paulo e o Brasil inteiro caiu em cima dizendo que aquele livro era um livro imoral. A gente não tem mais. A Hilda Hilst escreveu As Memórias Sexuais de uma Menininha de 8 anos de idade, em 1990. Alguns ficaram meio chocados e tal, mas ninguém caiu de pau como caiu em cima do Mário de Andrade, ou do Gilberto Freire, nos anos 20 e 30. Mas tem algo que está alterando e cabe a nós reconhecer. E eu acho que a gente só consegue reconhecer isso meio no micro, sabe? Caso a caso. Só que nós temos que ficar atentos. E também, assim, eu acho que a gente pode defender valores morais, mas a gente tem que ficar atento do que está defendendo. Entende? Assim, senão... quer dizer, a gente perdeu a dimensão do que é isso, do que é moral. E eu acho que nós vamos ter uma filósofa falando na sexta-feira aqui, e eu estou querendo ouvi-la porque imagino que esse possa ser um tema, não é, que a gente possa discutir. Muito obrigada, Eliane. Estamos dizendo que o nosso tempo está esgotado, infelizmente. Por favor. Só para finalizar, antes de finalizar, queria convidar todo mundo para a programação dedicada à pesquisadora em foco dos horários críticos, que é a Janaína Leite, como vocês já sabem. Na sexta-feira, a partir das 13h30 aqui, ela vai apresentar uma desmontagem do espetáculo. E em seguida, às 16 horas, tem uma mesa redonda intitulada O Corpo da Mulher, Suas Representações e a Coragem da Verdade, com a Ivone Gebara, que está aqui, muito obrigada por ter vindo, a Laís Machado, que também está aqui, muito obrigada por ter vindo, a Vera Iaconelli e a Priscila Piazentin Vieira, que vem de Curitiba especialmente para participar da mesa. Então, na hora que vocês estejam aqui, se vocês puderem divulgar, agradecemos. Muito obrigada a vocês duas. O último ponto que eu não mencionei, passou, é que, junto com essa perspectiva de que o prêmio Shell foi concedido ao espetáculo, lembrar que no ano passado, na sexta MIT, o trabalho da Janaína, então ainda em fase de elaboração, foi central dentro da programação da MIT. Então a gente tem aí um círculo virtuoso, uma sequência que é muito cara para a organização da MIT de ter abordado um espetáculo que estava em germe e que agora chegou nesse ponto. Parabéns. E muito obrigada, Eliane, pela tua presença e muito obrigada a vocês por terem permanecido mais esse bocadinho de tempo para a gente ficar junto. Obrigada.